Acorda Bênção, material que vai para o canal Acorda Bênção no YouTube. Nos diz a palavra de Deus, nós vamos ler esse capítulo todo. Ele é curto, dá para ler todo. Que nos diz assim a Escritura. 1 Pedro capítulo 4. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tendes ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador?
Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhes a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amém, amados? Com a graça de Deus, nós vamos andar aqui nessa abordagem de 1 Pedro capítulo 4, onde Pedro continua, porque na verdade esse capítulo 4 ele é uma sequência do capítulo 3. É importante dar esta nota hermenêutica, que nem sempre os capítulos eles estão ordenados, digamos que na ordem dos fatos, no mesmo tempo. Por exemplo, Esdras, capítulo 4 para o capítulo 5, que na escrita é só uma questão de parágrafos, mas na história tem uma distância de 16 anos. Esdras, do capítulo 4 para o capítulo 5, tem uma distância histórica de 16 anos, só para vocês terem uma ideia. E já vemos muito isso no Novo Testamento, nos Evangelhos em especial, que um capítulo ele trata de um assunto, o outro capítulo depois trata de outro assunto, né? E é a situação que o capítulo ele segue uma sequência, como é o caso aqui de 1 Pedro capítulo 4, segue a sequência do capítulo 3. Quando Pedro estimula os irmãos ao amor fraternal, que é o amor entre irmãos, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Então vamos nessa ordem aqui, segundo o exemplo de Cristo, que é como começa o capítulo 4, quando ele diz que Cristo padeceu por nós na carne, aí devemos amar-nos mutuamente. Deixa eu corrigir aqui. Ele fala que Cristo padeceu na carne e manda que nós nos armemos com o mesmo pensamento. Ele fala de nos amarmos mutuamente. Ele fala lá mais adiante, né? Porque eu estava com amor fraterno na cabeça. Ele fala do padecimento de Cristo e nós nos armarmos com esse pensamento que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Uma observação muito séria: Pedro não está acusando Jesus aqui de pecado. Mas é importante entender que a gente só vai parar de pecar, não é para justificar os nossos erros não, tá, irmãos? Não é para justificar a nossa safadeza, nossa sem vergonheza, nosso pecado, não. Mas a gente só vai deixar de pecar quando nos desfizermos deste corpo. Eu tenho dito que nós somos pecadores, não é porque pecamos. Ao contrário, nós pecamos por sermos pecadores. Quando diz a Bíblia, Adão pecou, o seu pecado passou a todos os homens. Logo todos tornaram-se pecadores. Por isso disse Davi bem antes, que iniquidade foi bem antes de Pedro.
em iniquidade foi formado e em pecado lhe concebeu sua mãe. Por isso que em outro momento o apóstolo Paulo, ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo já tenho feito. Nós só vamos deixar de pecar mesmo depois que nos desfizermos deste corpo. Não por iniciativa da gente. Jamais devemos tomar essa iniciativa. Só quem tem o poder, aliás, só quem tem o direito de fazer isso é Deus. Já temos pontuado que a morte não é a solução para as nossas vidas, quando ela não é executada pela senescência ou pela senilidade, pelo envelhecimento normal ou pelo envelhecimento patológico, ou por um acidente. E jamais nós tomamos essa iniciativa contra a nossa vida, porque à luz da Escritura isso já gerará uma automática condenação para nós e nos levará para onde o fogo não apaga, o bicho não morre, onde só há pranto e ranger de dente. Então, pensar que a morte vai resolver problema, não vai resolver, ao contrário, vai agravar a situação e agravar, multiplicará por milhões e depois multiplica por mais milhões e enfim, é a eternidade. Enquanto a vida há uma saída, enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há solução. Como diz um poeta antigo, Deus resolve o teu problema. Como diz a poetisa, para tudo tem uma saída. Não há Deus como o nosso Deus. Mas voltando aqui ao versículo 1 de 1 Pedro capítulo 4. Cristo padeceu pelos nossos pecados, ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, nos sarou pelas suas pisaduras, foi contado com os malfeitores por causa de nós, e morreu como um homem, porque como Deus ele jamais poderia morrer. E quando Cristo morre, ele leva sobre si o castigo que nos traz a paz. Em outro momento, o apóstolo Paulo diz que ele cravou na cruz a cédula, ele rasgou na cruz a cédula da inimizade. Mas o que Pedro chama a atenção é que quando aquele que padeceu na carne cessou do pecado, ele deixou de ser tentado, né? Porque como homem ele foi tentado, diz o escritor aos Hebreus. Foi tentado, disse Paulo escrevendo aos Filipenses, em tudo, mas não pecou. Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz. Mas aí quando acontece de nós morrermos, eu disse na abordagem anterior que o destino nosso, eu até usei como exemplo essa caneta, foi até uma velhinha, uma caneta mais velhinha, uma caneta dessas aqui, ó, né? Mostrar que o pessoal está no Face, o pessoal que está no Instagram, para o pessoal que está no Face e que está no YouTube. Vamos lá. Esse acrílico aqui mais rígido, eu dei um exemplo, é o nosso corpo. Esse tubinho aqui, ó, esse tubinho que tem a caneta, que tem a tinta, digamos que ele seja o nosso espírito. Então, o tubinho dentro do corpo, ó,
perceba, ele sai do corpo como está. Se o tubinho ele está cheio de tinta, aí ele saiu do corpo cheio de tinta. Se eu esvaziar esse tubinho, ó, e tirar ele do acrílico, que simboliza aqui o corpo, no exemplo que eu estou dando, ele sairia vazio. Então, o nosso espírito vai se desvencilhar do nosso corpo como ele estiver no momento em sua relação com Deus. Aqui o tubinho está cheio, digamos que está cheio da presença de Deus. Eu vou andar com um tubinho desses vazio para dar um exemplo, para as pessoas entenderem mais desenhado, né? Tem um tubinho desse vazio aí, meu não tem não, né? Bom, se eu tivesse com ele vazio, eu, ao tirar do acrílico, ó, ele sairia vazio. Então a palavra de Deus nos diz em Hebreus 9:27 que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E esse juízo é imediato. Porque quem estiver no caminho largo e espaçoso vai para a perdição. Quem estiver no caminho apertado e estreito vai para a vida eterna. Não vai diretamente agora ninguém para o inferno e não vai ninguém diretamente agora para o céu. Só acontecerá esse destino aí depois do juízo final. Porém, à luz do que está escrito em Lucas 16, quem morrer sem Cristo vai para o Hades, vai para o Sheol, o Geena, o Tártaro, o inferno. Quem morrer com Jesus, que é o dormir no Senhor, vai para o seio de Abraão, o paraíso. Mas volto a dizer, que isso seja por uma ordem natural, pela senilidade, pela senescência, o envelhecimento natural, ou por uma infeliz senilidade, que é uma doença que nos leva a esse processo do falecimento. Sobre acidente, é bom ter cuidado, né? Ter cuidado ao atravessar a rua, amém? Ter cuidado com os avisos, tem aquelas plaquinhas, você chega no lugar, né? Aviso, piso escorregadio. Aí ter cuidado para não escorregar e sofrer ali um trauma, né? Grave. Vai ter cuidado, prestar atenção, já falei, ao atravessar as ruas, a avenida, né? Ter cuidado onde você sabe é medonho para ter tiroteio, porque não existe bala perdida, ela sempre tem o endereço, né? Ter cuidado, né, em subir uma escada. Eu estava até conversando com o meu amigo aqui, dia desses, que eu tinha um ouvinte, eu chamava ele de meu velho. Meu velho era uma benção. Meu velho inventou de subir uma escada onde estava a plataforma da caixa d'água. Aí ele subiu pela escada, claro, e lá em cima ele inventou de puxar a escada. Aí quando ele se encurva para puxar a escada, ele já era uma pessoa bastante idosa. Aí cai. Quando cai de cabeça. O filho liga para mim, um amigo meu liga para mim: pastor, ora pelo meu pai, que eu estou socorrendo ele caiu, bateu a cabeça no chão e tal. Eu disse: rapaz, quando eu estou orando, o filho retorna: pastor, não precisa orar mais não, o pai já está com Jesus. Quem me escutava de madrugada há uns 17 anos atrás, eu acho que foi em torno de uns 6 para 7 anos que eu estava na madrugada, que aconteceu isso com meu amigo. Falta de cuidado. Trelar, né? Você que já não é tão mais firme nas articulações, enfim. Acidente. Uma vez eu estava fazendo um curso, eu gosto de estudar, eu estava fazendo um curso de condutor de ambulância. E nesse curso de condutor tem várias matérias que a gente paga. Uma delas é uma chamada MOP, carga perigosa. E eu me lembro que o professor fez uma pergunta: se os acidentes são evitáveis ou são inevitáveis. A gente estava ali estudando tudo para aprender e a maioria respondeu. A exemplo da minha resposta foi: se é acidente, já está dizendo, é inevitável.
Ó, pai, eu não sabia de nada. Ele disse, não. Aí ele explicou, não, todo acidente é evitável, alguém tem culpa. Alguém tem culpa. Aí você diz, mas o cara estava dirigindo e aí aconteceu o acidente. Aí existe o pessoal que é perito para investigar o acidente, para ver de quem é a culpa. Se é do condutor, se é do fabricante do veículo, se é do poder público, que não cuidou da estrada. Tem toda a chamada cinemática do acidente. Tudo é investigado para saber o real culpado, que poderia ser evitado. Eu tinha um carro a gás e eu resolvi nunca mais querer um carro a gás, até porque quando eu comprei ele nem sabia que ele era a gás. Aí você vai ver como é que o senhor comprou assim, porque foi um colega que me indicou. Enfim. Aí eu tive que fazer toda a manutenção do gás, o cilindro e tudo mais. Aí tem um departamento que é a famosa inspeção. É fora o Detran isso, viu? Isso é fora o Detran, é inspeção. É inspeção veicular. Isso é que era para, na minha cabeça, só ver a questão do cilindro e do fluxo, do gás. Oxi, irmão. Eu me lembro do Monza. Lembra do Monza missionário que eu tinha? Pronto, o Monza era a gás. E aí, para ser aprovado na inspeção, eu tinha, para vocês terem ideia, eu tinha que trocar até o forro de dentro da porta. Eu disse, o que é que isso tem a ver com gás? Eu perguntei ao engenheiro, meu querido, o que é que isso tem a ver com gás? Aí fora o pneu, a lanterna. Aí eu disse, o que é que isso tem a ver com gás? Ele disse, não, a questão aqui, a inspeção não é só do gás, é a inspeção veicular, é do veículo. Aí ele me explicou, vamos lá, aí tem aqui o seu forro. Ele era de fibra. Aí tá aqui. Aí o senhor, veja, isso aqui é um material cortante. Aí o senhor está dirigindo, encosta, se corta, aí vai prestar atenção ao corte, ao sangramento, aí perde o controle. Buf, bateu com o carro. Aí eu digo, rapaz, é um negócio bem. Né? Mas explica. Mas explica. Né? Aí tem que ter cuidado. Né? Louvado seja Deus. É isso mesmo. Varão, Edson. É isso mesmo. Né? E aí, poderia ter sido evitado. E foi que, graças a Deus, eu tive que trocar o forro. Isso é só um exemplo. Pois bem, voltando aqui ao texto sagrado. O que Pedro está chamando a atenção é exatamente para que o tempo em que nos resta na carne, ou seja, em vida, não vivamos segundo as concupiscências dos homens, da gente, mas segundo a vontade de Deus. O que Pedro está dizendo aqui é a mesma fala, em outras palavras, de Paulo aos Gálatas, aos gauleses, né? Que devemos viver, andar em espírito para não cumprirmos com a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo-vos, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Olha aí. Observe que é o mesmo conteúdo com palavras diferentes. Né? Aí veja a fala de Pedro. Não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida
fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções. Os gentios, já expliquei em outra abordagem, que gentio aqui com O, né? É não ser descendente de Abraão. É não ser descendente de Abraão. É não ter sangue hebreu correndo na veia. É ter ficado para trás. Jesus diz que ser gentil é não conhecer a Deus. É não ter a revelação do Deus do céu. Ele disse, quando se referiu a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. E aí Jesus disse que quem vive ansioso, inquieto pelo dia de amanhã, é porque não conhece a Deus. Porque quem conhece Deus sabe que Deus é Deus da provisão. É Deus que chega junto. Como chegou junto dos filhos de Israel no deserto. De dia era uma coluna de nuvem, à noite coluna de fogo. Mandou maná. Cuidou do povo. A roupa não envelhecia. O calçado não se desgastava. Quem conhece Deus sabe que Deus é provedor. Porque ele providenciou o cordeiro para Abraão oferecer no lugar de Isaac. Quem conhece Deus sabe que Deus é fiel. Por isso que esse negócio de fazer prova de Deus não é bíblico. Aí você diz, o pastor, está na Bíblia, em Malaquias. Alguns pastores, alguns líderes, alguns irmãos pregadores usam isso. De repente até para extorquir as pessoas. Aquele fazer prova de Deus não era o certo. Aquilo foi Deus dizendo para o profeta, dizer ao povo que duvidava de Deus. Então quem duvida de Deus, faça suas provas dele. Porém, se você duvida de Deus, é porque você não conhece. E se você não conhece a Deus, o problema é sério. O problema é grave. O seu estado espiritual é gravíssimo. Você está colapsado existencialmente. Por não conhecer a Deus, você está vivendo um dano grande. Porque você está distante de Deus. Aí quem não conhece a Deus faz prova de Deus. É certo fazer prova de Deus? Não, não é certo. Aquela foi uma palavra dada para quem desconfiava da fidelidade de Deus, quem duvidava da fidelidade de Deus. E se uma pessoa vem duvidar da fidelidade de Deus, esta pessoa precisa se converter. E enquanto a pessoa não é convertida para Deus, ela está correndo um risco muito grande, que é o de perdição. Né? Pois bem, voltando aqui ao texto de Pedro. Ele fala do passado. Olha, irmão, passou, passou. Como diz Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu corro para o alvo da soberana vocação. Em outro momento ele diz, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Passou. Amém? A nossa velha natureza, ela reina, ela está em nós, de vez em quando quer reinar, de vez em quando quer reinar. É isso que Paulo e Pedro estão dizendo para nós não vivemos segundo a concupiscência dos homens. É por isso que Paulo manda que nós nos espiritualizemos, para que a carne não reine. Porque a natureza pecaminosa ainda está em nós. Deve estar sufocada pela nova natureza, pelo Espírito Santo, mas eu disse em uma abordagem recentemente que para entrar no Espírito demora, mas para entrar na carne, como diz o poeta secular, é só fazer assim que eu volto. A carne diz mesmo assim. Não é? A carne, uma brechinha, ela reina, ela se agiganta, ela flora, ela é bronca. Agora, para se espiritualizar, misericórdia, é um processo. Aí você começa orando devagarzinho, se arrastando. Aí você vai e é uma peleja para fazer um jejum. Meu Deus, é uma peleja para orar, é uma peleja para ir para a igreja, é uma peleja para ler a Bíblia. Aí você começa, aleluia, e vai.
devagarinho, e aí vai aumentando o tempo de oração, vai aumentando o tempo de leitura bíblica, vai aumentando a assiduidade na igreja. Aí já fez um jejum de 1 hora, depois passou para 2, depois passou para meio-dia, depois foi até a tarde, depois fez até a noite. Eita, está pensando em emendar o dia. Aí começa, aleluia, eita, e daqui a pouco parece que vai entrar no céu com tripa e tudo. Glória a Jesus. Mas basta um tiquinho assim, para estudinho e pelo ralo, não é? Basta um tiquinho de nada para ir tudo pelo ralo, não é verdade? É bronca. Isso é em casa, no trabalho, na rua, é com você mesmo, é bronca. Mas aí, como disse o doutor Lucas, registrando as palavras de Jesus, Lucas 16:16, tem que ter determinação. Tem que ter determinação. Tem que ter foco. E aí Pedro continua falando com a gente aqui, nesse capítulo 4, sobre observemos aqui um alerta que Pedro dá. Atenção para essa informação. Já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Já está próximo o fim de todas as coisas. Eu disse numa abordagem recentemente, que comentei com uma pessoa, que eu estou ficando velho. Eu estou indo. Né? Parecia até profético, né? Porque hoje é sexta-feira, dia 24, quando foi terça-feira eu tive o início do infarto. Eu estou aqui hoje pela misericórdia, mas hoje é sexta, quinta, quarta, terça-feira. Hoje está fazendo 4 dias que eu tive o início de um infarto. Fui para um hospital de referência aqui no estado de Pernambuco. Eu disse exatamente na terça-feira, de manhã na administração, que nós estamos indo. Né? E é fato, nós estamos indo. Eu estou com 55 anos. Mas você que é mais novo também está indo, porque você está envelhecendo. Espero que não haja nenhuma patologia, não haja nenhuma doença, seja pela senilidade, pela senescência. Senescência é envelhecimento natural, tá? Senilidade é envelhecimento gerado pela doença. Mas nós estamos indo. Né? Como eu até lembrei de um cunhado que eu tinha, que quando ele aniversariava, eu dava os parabéns. Como eu dava os parabéns às pessoas, mas ele dizia que parabéns que nada, mano, eu estou morrendo. Eu disse, como é que tá morrendo? Estás aí saudável, fortão, ele era fortão. Aí ele, e até então não estava doente. Né? Aí, mas eu estou envelhecendo e a tendência é ir embora. Né? E infelizmente ele foi cedo. Depois disso, ele ficou. Depois disso, assim, de repente ele apareceu doente. Aquele homão fortão que foi. Inclusive ele partiu para a eternidade no dia do meu aniversário, rapaz. Eu fiquei mais triste por causa disso. Gostava muito dele mesmo. Enfim, nós estamos indo. Só que a gente não fica nessa, eu vou morrer, não. A gente tem que esperar Jesus. Eu estou esperando Jesus. E esse fim próximo que Pedro adianta aqui é porque a vinda de Jesus, ela vai definir a eternidade de muita gente. Ela vai definir a eternidade dos arrebatados. Os arrebatados já estarão salvos. Alguns mortos também serão ressuscitados. E os arrebatados, me referindo a alguns vivos, porque do jeito que mortos não serão ressuscitados, vivos não serão
arrebatados. Então, os arrebatados, os transformados, os ressurretos, por ocasião da vinda de Jesus, porque quando Jesus vir, os que morreram em Cristo ressuscitarão, depois os vivos serão transformados e subiremos ao encontro do Senhor dos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Porém, alguns outros mortos não ressuscitarão e alguns outros vivos não serão transformados. E os vivos adentrarão na grande tribulação, e para se salvar na grande tribulação vai ser uma coisa assim bem difícil de acontecer. Eu dizia direto nas minhas pregações, vai ser por um cabelinho de sapo. O problema é que sapo não tem cabelo. Não é? Vai ser difícil, porque aí o anticristo vai estar propondo às pessoas o que as pessoas querem. E se hoje as pessoas deixam Jesus, deixam o evangelho, deixam a igreja, deixam de servir a Deus, porque as coisas não acontecem como elas gostariam que acontecesse, imagine elas tendo tudo que quiserem dado pelo maligno. Vão ser simplesmente enganadas, ludibriadas, compradas. E é nisso que perderão suas almas. É nisso que se condenarão, porque se aliançarão com o adversário. Até porque quem não receber dele, quem não fizer com ele aliança, pacto, não vai comer, não vai beber, não vai vestir, não vai calçar. E por menos que isso, as pessoas estão desistindo de Jesus. Imagine quando chegar nesse extremo. Por isso que Pedro está dizendo que o fim de todas as coisas se dará por esta ocasião. Que pode ser a vinda de Jesus para o arrebatamento, ou pode ser a parousia, que é quando o Senhor vem visivelmente e implanta o milênio, ou pode ser o juízo final. Ele está falando de um tempo que está perto de acontecer. Aí você diz, mas pastor Amaro, aí depois do arrebatamento da igreja não tem um milênio? Mas o milênio, aí o próprio Pedro diz, mais na frente, na sua, eu acho que é a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 8. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Entende? Então tudo vai chegar, não tem uma hora, não tem um momento nesse tempo que a gente vive, que tem hora que a gente tem a sensação que está passando rápido, e tem sensação que está demorando, né? Eu estou achando que essa sexta-feira demorou demais, mas algumas pessoas já estão achando que foi rápida demais. Não tem, cada um tem essa sensação, né? Pronto. Então haverá situações que vão acontecer muito rápidas. Muito rápidas. O importante é estar preparado. Preparado para se encontrar com o Senhor. Prepara-te, ó ouvinte da Rádio Tamandaré. Prepara-te, ouvinte de Amaro Correia. Prepara-te, ouvinte, para te encontrar com o Senhor teu Deus. O que é que você está fazendo para se encontrar com Deus na eternidade? Sede sóbrio e vigiai em oração, diz Pedro. Faça isso. A sobriedade aqui é a sobriedade moral, é a sobriedade espiritual, não é apenas a abstinência alcoólica. Não é? É a sobriedade existencial, é a espiritualização, conforme o contexto remoto, é a relação com Deus,
conforme o contexto remoto. É o se desvencilhar de dissoluções, de concupiscência, de glutonaria, de bebedice, de idolatria. Idolatria não é necessariamente prostrar-se diante de uma imagem de escultura, apenas. Idolatria é tudo aquilo que ocupa, isso é forte, o lugar de Deus em nossos corações, no centro das nossas atenções. Nos desvencilharmos de tudo isso e ter o Senhor no centro das nossas atenções. Está olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aí ele traz isto para a relação sociável. Como já dissemos na abordagem anterior desta mesma epístola, a relação sociável é termômetro da nossa relação com Deus. Você pode até estar bem com as pessoas e não estar bem com Deus, mas jamais você estará bem com Deus se a sua relação sociável não estiver boa. Sede hospitaleiros para com os outros, sem murmurações. Cada um administre ao outro o dom que recebeu, tal. Ele fala aqui. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se administrar segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Eu me lembro dessas palavras, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Eu me lembro de que, amados, a gente deve viver em função de fazer o nome do Senhor ser glorificado, né? Se ocupa nisso. Quero te dar uma ocupação hoje, a partir de hoje. Te ocupa em fazer o nome do Senhor ser glorificado. Te ocupa em fazer o nome do Senhor ser glorificado. Amém? E aí, para terminarmos esta abordagem, Pedro chega a uma pontuação com relação aos conflitos que eu me lembro agora dessa fala dele no capítulo 5, verso 9, conflito que se cumpre em todos os irmãos no mundo. Só que os conflitos que ele se refere aqui, a partir do versículo 12, não diz respeito a sarnas que a gente procura para se coçar. Não diz respeito a plantações de pepino, de abacaxi, dessas coisas, que por sinal, eu gosto de pepino, eu gosto de abacaxi, mas a turma correlaciona esse tipo de fruta e legumes, enfim, a problema, né? Batata quente, o pessoal diz, né? Uma batata quente na mão de fulano. Ou então, pepino. Pepino é bom demais, eu gosto demais de pepino. Pepinozinho na salada, irmão. Eita glória. Abacaxi, oxe, meu Deus do céu. O pessoal diz que a fruta que Adão comeu lá no Éden foi a maçã. Se fosse eu, era abacaxi. Ou melancia, ou manga. Eu gosto muito de fruta. Pense num elemento que gosta de fruta, tá aqui. Não é? A aflição aqui não é por conta dessa busca. A aflição aqui é por ser diferenciado. O que é ser diferenciado, pastor? É uma pessoa que está ocupada em glorificar a Deus por Jesus Cristo. Observe que ele diz no versículo 14 que se pelo nome de Cristo sois vituperados. Entende? Esse é pelo nome de Cristo. Não é porque se meteu na vida de fulano, na vida de Beltrano. Não é porque fez coisa desonesta. Não é porque pulou a cerca. Não é porque... que mais?
umas expressões que existem, a gente nem vai dizer aqui, porque não convém, né? Mas não é porque fez besteira. Não. Aqui é porque é diferenciado. A aflição aqui é pelo fato de projetar Jesus. A diferença aqui é por ser cristão. Observe, mais adiante ele diz: nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Glória a Deus. E para estreitar mais isso aqui, ele diz: se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Porque se já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Ou seja, se dentro da igreja tem pessoas que vão se perder, imagine quem está fora. Se dentro do Evangelho tem pessoas que vão se perder, imagine quem está fora. Pastor, dentro da igreja, dentro do Evangelho, sim. Está dentro da igreja, mas não é igreja. Está dentro do Evangelho, mas o Evangelho não está dentro dele. Por isso que ele fala dos que não são obedientes ao Evangelho de Deus, porque o Evangelho não está dentro dele. Já ouviu falar de amigo do Evangelho? Pronto, amigo do Evangelho e nada é a mesma coisa, viu? Desculpa aí a franqueza. Amigo do Evangelho e nada é a mesma coisa. É bronca. Entende? Imagine quem está fora. Eu tenho dito assim, preste atenção. É melhor estar com o pé dentro e eu estou fora do que estar com os dois pés do lado de fora. Não é? Mas eu nunca disse que para permanecer assim. Ao contrário, tenho dito, resolva logo botar os dois pés para o lado de dentro. Por que eu digo que é melhor estar com um pé dentro e outro fora do que os dois com o lado de fora? Porque pelo menos a pessoa está ouvindo a palavra, está escutando o hino, está no ambiente de oração. A probabilidade, eu penso, é a pessoa ceder, né? Não tem aquele ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vou nessa expectativa de que perdeu acesso a esta pessoa, de que essa pessoa não tem acesso à palavra. É como eu falo da ceia, que algumas denominações têm a doutrina da disciplina. Oh, meu Deus do céu! Em que isso vai ajudar esse cristão a vencer, se ele é impedido de botar Jesus para dentro dele? Porque esse é botar Jesus para dentro. Pela fé comemos do pão e bebemos do cálice, símbolo do seu corpo e do seu sangue. Comemos e bebemos em memória dele. Isso é botar Jesus para dentro. E para deixar o que não presta só se enchendo de Jesus. Para vencer o pecado, a carne, o mundo, só se enchendo de Jesus. Aí eu digo: não, tu está disciplinado, tu aqui nem passa, tu aqui nem entra, muito menos orar aqui dentro. Ixi, comer do pão e beber do vinho, é que tu não vai mesmo. Eu estou acabando de matar o coitado. Estou acabando de matar o coitado. Então não é bíblico. Aí eu tenho o apoio do apóstolo Paulo quando ele diz: examine-se e coma. Examine-se e coma. Não diz examine-se duas vezes, pense direitinho, olhe lá. Não, examine-se e coma. Porque é importante perceber que precisa botar Jesus para dentro. Para poder vencer a carne, para poder resistir o mundo, para poder resistir o diabo, para poder vencer suas fraquezas, para poder, usando aqui a fala de Pedro, para poder não viver segundo a concupiscência.
Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas se tem gente assim, é como eu também falei recentemente, que adianta dizer Senhor, Senhor, do jeito que não adianta ganhar o mundo todo e perder a alma, que adianta dizer Senhor, Senhor e não entrar no reino. Palavra de Jesus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino. Esse é um cuidado que eu tenho terrível comigo. Que não adianta eu ser usado por Deus para orar e você aí ser curado, como glória a Deus, a gente tem testemunho aqui de gente que foi curada, de vitória alcançada, a gente tem recebido aqui muitos testemunhos, pela oração das 7, pela oração das 8, pelo clamor das 9, a palavra, os irmãos dando glória a Deus pela palavra. Que adianta eu salvar vocês e eu ir para o inferno? Eu tenho que cuidar de salvar a minha alminha, como vocês cuidem de salvar a alminha de vocês. Aí se eu padeço por causa dessa minha defesa ao Evangelho, se eu padeço, pastor Amaro, eu não lhe convido para pregar na minha igreja, estou nem aí, viu, irmão, com isso, diga-se de passagem. Eu não lhe convido para pregar na minha igreja porque a sua doutrina me lembra que... Deixa eu ver como é que eu conto essa história para a pessoa não saber que eu sei. O pastor Amaro tem uma barbinha lá que não condiz com a nossa denominação, então tira ele da denominação. O pastor Amaro tem umas ideias lá sobre batismo nas águas e ceia que não condiz com a nossa denominação, então afasta ele lá do ministério. Estou nem aí para isso. Estou nem aí para isso. Jesus disse, o campo é o mundo. Eu me lembro disso quando eu era mais novo na fé e mais jovem, comitantemente eu era mais jovem, né? Me converti aos 15 anos de idade. Que me veio ao coração exatamente esta palavra. Eu me lembro que eu fazia resumo de escola dominical em alguma denominação que eu fazia parte. E aí eu fiz umas críticas à denominação mediante a própria lição de escola dominical. Aí a partir dali eu percebi que não me deram mais oportunidade. Aí eu disse, eu estou reprel com isso. eu já li a escritura. Aí eu me lembro que Jesus ter dito que o campo é o mundo. Eu disse, oxe. Aí, se eu já evangelizava em rua, em praça, quem me conhece mais novo sabe que eu evangelizei muito na cidade, da Praça do Diário, na Dantas Barreto, na Bomba do Emetério, a Praça das Mães. Conheço ali aquele reduto da Bomba do Emetério, da palma da mão, subindo e descendo aqueles altos, naqueles becos, aqueles córregos, evangelizando. Oxe, meu Deus do céu. O campo é o mundo. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. E interessante que quando eu entrei aqui na Rádio Tamandaré, em meados de 2001, foi 2001 meu coordenador, eu comecei com o semeador. Lembra do semeador? 2001, 2002. 2001 e 2002, foi por aí assim, né? Porque eu fui demitido em 2007. Eu passei 6 anos, foi 2001. Eu comecei com o semeador, ponto, foi fácil de achar. Eu comecei com o semeador, e o semeador, glória a Deus, era o pastor Amaro nos bairros de Recife e nas cidades do estado de Pernambuco. Glória a Jesus. Até que um ano depois eu vim para o estúdio. Né? Então, assim, eu sou de rua, eu sou de campo, eu sou de praça, eu sou de ar livre, como diz a história. Entendeu, amados? Enfim, se você padece porque prega o Evangelho, porque vive o Evangelho, aí o apóstolo diz, não estranhe essa ardente prova que vem sobre você, para tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas se alegre no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis.
Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E quando eu estou lendo isso, está me vindo ao coração alguém do outro lado perguntando: mas pastor, mas se meu sofrimento não é por causa disso aí? Mas se meu sofrimento é porque eu procurei Sara para me coçar, como o Senhor disse. Se foi o que procurei, e agora? O que é que eu faço? Estou perdido? Não. Tem uma solução para você. Tem solução. Eu já disse nessa abordagem de hoje que tem solução. Para tudo há uma saída, que não é a morte. Né? Aí eu vou lhe orientar a seguir a instrução de Tiago. Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. Para terminarmos aqui. Versículo de número 6 ao 10. Quer que eu leia? Para terminar? Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Primeiro, então, se você criou problema com alguém, se retrate. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Busque a Deus. Busque a Deus. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Busque a Deus. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificar o coração. Ou seja, se arrependa. Sinta a sua miséria, lamente, chore. Converta o seu riso em pranto, seu gozo em tristeza. Humilhe-se perante o Senhor, e ele vos exaltará. Esse vos exaltará não é Deus pegar a glória dele e dar a você, não. Aqui está dizendo: se quebrante, porque Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Se foi com alguém que você criou problema, se retrate. Fulano, me perdoa. Me perdoa. Se tiver acesso a esta pessoa, se não tiver, talvez com medo da pessoa fazer, que perdoa nada, pá, aí vai ser problema. Você sabe, conhece. Aí você ora a Deus, ora a Deus. Na oportunidade que tiver, você se retrata com a pessoa. Qualquer coisa, manda um texto, enfim. Se humilhe diante de Deus e desça, tipo assim, desça mesmo, na presença do Senhor. Aleluia. Admita que até calado você está errado, porque diante de Deus até calado a gente está errado. Pronto. E aí a Bíblia diz que o Senhor lhe exaltará, ou seja, ele vai tirar você dessa aflição, vai tirar você dessa angústia. Olha aqui, preciso liberar o perdão, eu acho, né? Não aguento mais viver assim. Olha aí Deus falando com as pessoas do outro lado, né? Não vou dizer o nome da pessoa, apesar de estar se expondo aqui no Instagram. Qualquer coisa vocês falem comigo no privado do WhatsApp 100% Jesus, 819-9915-0890. Aí o pastor orienta, né, à luz da Escritura e tal. Mas é assim, liberar perdão, né? Perdoar mesmo, né? Se for o caso, se retratar e buscar Deus para poder ele trabalhar no coração. Se é outro ser humano, Deus trabalhar no coração desse outro ser humano. E o texto diz que se você fizer isso diante de Deus, Deus vai fazer por você. Esse Deus vos exaltará, é Deus fazer por você. É Deus, limpar sua barra. É Deus, resolver o seu problema. E o que temos de gente, e o que temos nós de conflito com outras pessoas não é brincadeira, né, irmãos? É o que de repente é a pedra do nosso sapato, né? É o que de repente é o buraco que está apertando o cinto. É o buraco a mais que está apertando o cinto, né? Eu digo buraco a mais que está apertando o cinto, porque eu me lembro quando eu era magrinho. Tinha que fazer, o cinto não já vem com os buraquinhos, né? Eu tinha que fazer buraco quase perto de novo da fivela, de tão magro que eu era. Eu parecia esse pedestal aqui. Só tinha cabeça e beiço. Magro que só a misericórdia. Tinha que apertar, fazer buraco no cinto para apertar. De repente esse buraco a mais no cinto.
para poder encaixar a fivela. O que nós temos de problema com outras pessoas não é brincadeira. E de pessoas com a gente, né? A gente também não é. Eu digo que eu não sou flor que se cheire. Se eu fosse alguma coisa de cheirar, não era flor, era cravo. Glória a Deus, né, irmão? Mas busquemos ao Senhor e que Ele tenha misericórdia de nós. Apelemos para a misericórdia, porque Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Se esta palavra não mexeu com você, não gerou nada, e pode ter certeza foi a voz de Amaro Corrêa. Mas se ela mexeu com você, lhe impactou, lhe consolou, lhe exortou, lhe edificou, aí foi a voz de Deus, a voz do divino.